Eu não sei se você me conhece, mas meu nome é Marcelo Adriano e hoje eu estou aqui para que nós possamos entender a hierarquia do que eu chamo, e o direito chama de bens jurídicos, tá? Entender essa hierarquia é fundamental, tá? Fará muita diferença e poderá salvar vidas se você entender a hierarquia e internalizar esse conhecimento. Isso é muito importante. E o título é chamativo justamente para isso, para você entender que sua vida vale muito mais que um celular, vale muito mais que uma televisão, vale muito mais que um carro, mas para isso eu tenho que entender esses procedimentos, entender essa hierarquia, que é o nosso bate-papo hoje. E um detalhe muito importante, que reflete, presta atenção, até o final você vai entender, porque eu vou passar alguns vídeos, nós faremos alguns estudos de caso, como a gente sempre faz, e é muito importante você entender que essa hierarquia também vale para o bandido. E esse é um fator muito importante para a sua defesa. Você sabia disso? Essa hierarquia da qual nós vamos tratar aqui vale para qualquer pessoa. Para você, cidadão de bem, para que você não se torne vítima, e para o bandido também. E conhecer essa hierarquia e trabalhar com ela, saber efetivamente aplicá-la, pode não, fará grande diferença para evitar, por exemplo, que você seja vítima de um crime, tá? Que você seja vítima de um crime. Muitas pessoas estão alheias a tudo isso, tá? E não conseguem entender que pequenos gestos, pequenas mudanças de hábito, pequenos detalhes podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Porque, de novo, a gente não pode deixar a nossa vida nas mãos da estatística. Mas por que isso é importante, afinal de contas, Marcelo? Por que isso é importante? Primeiro, para você não ficar morrendo à toa por bem material. Nós veremos exemplos aqui, tá? Porque parece bobagem, mas nós veremos exemplos aqui, tá? E aí é simples. Se não houver outra possibilidade, é muito importante você estar pronto para reagir. Mas se você tiver medidas preventivas, primeiramente, e se preparar para as medidas reativas, você vai reduzir infinitamente as possibilidades de você ser vítima de um crime. E se tudo isso falhar, você tem que entender como reagir para o seu grande objetivo, que é a sobrevivência, para a sua incolumidade física, tá? Isso para nós que somos cidadãos de bem. Mas e para o bandido? Isso é importante também? É importante, essa hierarquia é importante você entender. Porque se o bandido se sentir ameaçado, em regra, a não ser que seja algo muito específico, como, por exemplo, tive um colega aqui assassinado, 2 colegas assassinados pelo PCC, certo? Os caras vieram na missão, armamento pesado, certo? Vieram para derrubar. Aí não tem o que fazer. Ou melhor, tem o que fazer, mas não no âmbito normal de um cidadão comum, que é o que nós estamos tentando trazer aqui. Por quê? Porque a maioria das pessoas não morrem pelas mãos do PCC, mandando bandidos. Não, eles morrem no dia a dia. É por um celularzinho com um revolvinho 22, tá? E aí esse é a nossa grande missão, trazer esse tipo de informação para que você efetivamente possa melhorar a sua segurança, tá bom? Então, de novo, porque é importante para a gente não ficar morrendo à toa por causa de bens materiais, tá bom? E para que nós possamos enquadrar na nossa segurança essa hierarquia, inclusive por parte do bandido, porque o bandido também está preocupado com a vida dele, tá? Também está preocupado com a vida dele. É muito importante você entender. Vamos dar uma olhada nessa matéria aí. Imagine-se no lugar dessa pessoa, ou então imagine sendo seu filho, tá? Olha o que diz a matéria. No Amazonas, jovem é morto ao se recusar a entregar celular para assaltante. E aí? Imagine seu filho nessa situação. Já parou para imaginar? É muito importante você entender isso, porque é por intermédio desse entendimento e conscientização, principalmente dos seus familiares, sua conscientização, que a gente dá um passo em direção à segurança. Porque esse conhecimento, na minha opinião, é essencial. Há uma outra notícia que, inclusive, a gente viu na live de ontem. Olha aí, presta atenção nessa notícia agora aí, ó. Jovem é assassinado por se recusar a entregar tênis a ladrão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Um detalhe muito importante que eu vou dizer agora, tá? Presta atenção no que eu vou dizer. É que nós não estamos aqui para, primeiro, criticar ninguém. Eu não estou criticando esse jovem. Eu estou trazendo a notícia para a sua reflexão. O que vale a pena ao final? Imagine os pais desse jovem. Será que para eles valeria mais ter entregado tênis, tá? Ter entregado tênis para o bandido ou ter perdido a vida? Eu também não estou pregando aqui a sua passividade perante a criminalidade, tá? Se aceitar simplesmente como vítima e pronto, negativo. Agora, nós temos que preservar a vida.
Para preservar a vida, você tem que necessariamente ter alguns parâmetros. É isso que nós vamos passar para vocês aqui hoje. Vocês conseguiram entender? Então, esse é o nosso grande objetivo. Para que você tenha esses parâmetros, para que você, primeiro, e essa é a grande construção, né? A grande construção em torno disso é que você não seja vítima de um crime. Tente evitar, reduzir as possibilidades de você ser vítima de um crime. E sendo que as consequências sejam as mais brandas possível. E se tiver que reagir, saiba reagir. Saiba reagir. Você tem que saber reagir, tá? Não é reagir de qualquer jeito, como nós veremos aqui, por exemplo, nesse vídeo aqui, ó, que a gente vai ver, nesse vídeo aqui que a gente vai ver agora, presta atenção nesse vídeo aí, ó, só para vocês entenderem, tá? Como as coisas podem proceder. Aqui é o noticiário, né? Vou até antecipar, tá? Antecipar. Olha o que aconteceu. O jovem subindo, tá? Com seu celular. O jovem subindo, vindo com seu celular. Aí, de repente, passa o bandido. O que ele faz? Ele entra em luta corporal com o bandido. Só que ele é ineficiente nessa luta, tá? Ele é ineficiente. Nesse momento ocorre um tiro, ó, viram um clarão? Ocorre um tiro e o jovem morreu. O jovem morreu, tá? O bandido sai ileso, certo? O bandido sai efetivamente ileso, vai embora e o jovem fica lá caído ao chão, certo? Caído ao chão. Eu pergunto a vocês, certo? Valeu a pena essa reação? Veja, eu não estou criticando, tá? Quero que vocês prestem muita atenção, porque eu não estou criticando ninguém, não estou criticando o jovem. Mesmo porque ele não foi orientado. Ninguém chegou para ele e disse, jovem, ó, para reagir você tem que ter uma janela de oportunidade, tá? Para reagir, você tem que ter uma janela de oportunidade. Então, veja, qual é a reflexão aí? Se ele tivesse feito assim, ó, entregado o celular, pronto, vai embora. Aí você pode pensar, não, temos que lutar contra a criminalidade, sim. Mas desde que nós saiamos vivos, a gente tem que sair vivo, tem que voltar vivo para casa. Esse é o grande objetivo, tá? E aí nós vamos nessa evolução para que vocês possam entender efetivamente como essas coisas funcionam, tá? Vamos ver um outro caso aqui, que eu achei também muito, muito, muito interessante, tá? De novo, não é criticar ninguém, tá? Não é crítica a ninguém. É simplesmente você analisar o caso real, a situação, certo? Para que você possa entender as motivações. Imagine-se no lugar dessa pessoa. Veja que está vindo aqui, ó, o indivíduo, cidadão de bem, tranquilo, celular à mão, ó o celular à mão. Chega lá um mala, veja, ele teve chance de reagir. Deixa eu dar uma paradinha aqui, ó. Ele teve chance de reagir antes. O mala estava com a bicicleta na mão. Era para chegar com ferocidade, se ele quisesse reagir. E nós vamos ver aqui os princípios da reação. Era para ele chegar com ferocidade, chegar quebrando, tá? Para chegar, a gente vai falar, vamos falar de novo sobre reação, para vocês entenderem os princípios da reação, para que você saia vencedor. Ele teve janela de oportunidade, mas ele não agiu, ele ficou olhando, por quê? Porque ele ficou incrédulo. Tá? Ele não teve o espírito do predador. Enquanto esse bandido vai, tira a arma, ele não acredita no que está acontecendo. A partir daí, quando o bandido está... Ó, para. O bandido agora está pronto para atirar. Não é mais o momento de reagir, minha gente. Não é mais o momento de reagir. O bandido, ele tinha que atacar o bandido antes dele estar com a arma na mão. Não é mais o momento de reagir. Aí o que ele faz? Ó, ele tenta aí, isso é uma técnica, a dissimulação. Só que ele tenta o quê? De forma errada. Ó, com o bandido apontando a arma para ele. E atirou. Parou. Vocês viram o tiro? Atirou. Meu Deus do céu, ele tomou um tiro por um celular, cara. Pegou de raspão. Sorte dele. Mas veja que ele escolheu o pior momento para reagir. Tá? O pior momento para reagir. E a partir daí, ó, ainda continua a luta, a arma caiu, ele não conseguiu reagir, ele poderia ter tomado outros tiros, certo? E aí o indivíduo vai, foge, certo? O bandido foge, e o rapaz ali correu um grande risco de vida. Um grande risco de vida, tá? Um grande risco de vida. Aí vem minha pergunta. Como é que você reagiria? Não estou nem falando de certo e errado, hein? Porque essa história de certo e errado é complexa. Mas como você reagiria? Se você estiver andando na rua agora e acontecer isso com você, pode acontecer. Pode acontecer com você. Primeiro, você reagiria ou não? Tá? E aí existem passos. Primeiro, para você identificar o momento da reação. Se a sua vida estiver em risco, tem que reagir. Ah, mas há momentos em que você não sabe que a sua vida está em risco. Verdade. Há momentos que você não sabe. Mas os sinais surgem. Então, você primeiro entrega o que o bandido quer. Veja, eu não estou dizendo de novo para você viver subserviente, conivente com o crime, ou tem orientação para fazer a coisa direito. Não tem.
E as medidas, de novo, são preventivas. É óbvio que existem situações que são insolúveis. Eu recebo ali, esses dias um seguidor meu mandou, me acompanha no Instagram, mandou, e nessa situação aqui, ó, desse jeito, portão assim, assim, assado. Eu falei, cara, não tenho o que fazer. Tá? Ou você troca o seu portão, coloca um elétrico, ou não tem o que fazer. Porque, veja, o que você pode fazer é minimizar a situação com algumas medidas. Mas isso que você quer, eu não tenho resposta. Agora, imagine a seguinte situação, tá? Se você toma medidas preventivas, você, 90% você consegue evitar. Se você ainda, mesmo assim, for vítima, você ainda consegue reduzir em muito suas possibilidades de tomar um tiro como o rapaz tomou, tá? E aí, se ainda acontecer, você ao menos, você vai ter você seguiu todas as possibilidades de que não acontecesse. E é isso que a gente quer, reduzir as possibilidades. Ninguém está falando de mágica, porque não tem mágica. Inclusive com arma, tá? Quem acha que arma é mágica, está muito, muito, muito enganado. Muito enganado. Por que eu trouxe, então, esse tema hoje? Por conta da hierarquia dos bens jurídicos, que vale também para o bandido, como a gente vai ver daqui a pouco. E saber que vale para o bandido, cara, é sensacional. Porque você vai fazer a sua segurança aumentar também, tá? Vejamos que hierarquia é essa. Então, em primeiro lugar, certamente a vida. Segundo, liberdade. Terceiro, integridade física. Depois, os bens materiais e depois vem o restante. Por que isso é importante, afinal de contas, Marcelo Adriano? Presta atenção, então, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, para vocês entenderem o porquê isso é importante, tá? E o porquê isso pode salvar a sua vida. Entender, tá? Primeiro assiste esse vídeo que eu vou passar aí para vocês, tá bom? Vamos lá, ó. Isso aqui, na verdade, é uma propaganda. Eu não faço propaganda para ninguém, tá? Eu baixo os vídeos do YouTube, daqueles vídeos que eu considero que são mais instrutivos aqui para nossa live. Ó, o indivíduo vai pular. Vamos imaginar que você está aí na sua casa, está aí dentro da sua casa, cara. Você é sua família, seu filho, tá bom? Seu filho tá aí. E aí o bandido vai pular. Olha a cara do indivíduo, bicho. Caralho, meu irmão. Desculpem aí o termo. Olha a cara do indivíduo. E o bandido vai e pula. Só que o que acontece nesse instante? Toca o alarme. Toca o alarme. Tocando o alarme, o que acontece? Ó, vazou, mano. Vazou. Saiu batido. Saiu batido. Vocês conseguiram entender aqui, ó, e agora eu quero que você reflita. Você reflita, porque a gente vai mostrar um alarme daqui a pouco, tá? O que é mais importante? Aí você pode pensar assim, mas tem bandido que invade, sim, mas quantos? Se você voltar lá na hierarquia, por que ele fugiu, afinal de contas? Ora, é só um alarme, é só barulho, o barulho não impedia de roubar. Por que ele fugiu? Porque em primeiro lugar está a vida. Será que o patrão, o dono vai acordar, vai atirar em mim, vai fazer alguma coisa? Primeiro lugar. Segundo lugar está a liberdade, será que vão chamar a polícia? Depois vem os bens. Depois é que vem o patrimônio, cara. Depois é que vem o bem. Então, veja aqui. Se você tiver o mínimo de consciência, porque muitas vezes a gente coloca obstáculos, e a gente vai fazer uma live justamente falando sobre como fazer a segurança da minha casa. E é por camadas a segurança. Começa lá no muro, depois vem para o quintal, depois vem para a janela, depois vem para a porta. Tá? É por camadas. E aí vem a sua reação. Vocês conseguem entender? Mas muita gente não consegue entender. Mas alarme é muito complicado. Não é, vou mostrar para vocês aqui, ó. Um alarme baratinho, simples de instalar, que você pode comprar amanhã. E eu não estou fazendo propaganda não, hein? Faço propaganda para ninguém aqui não. Para absolutamente ninguém, tá? Para dar um outro exemplo, porque você pode pensar assim, ó. Mas o bandido estava desarmado, certo? Senão ele enfrentaria. Será mesmo? Certo? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui também, que eu acho muito interessante, porque ele é muito instrutivo, tá? Um vídeo que rodou bastante na internet, tá bom? Os bandidos foram lá, invadiram a casa do cidadão, tá? Olha o que aconteceu, invadiram a casa do cidadão, certo? Olha quantos bandidos entram armados. Quantos bandidos entram armados, tá? Veja bem, peraí que vai passar daqui a pouco, tá? Observe quantos bandidos, tudo armado, encapuzado, quadrilha, mano. Quadrilha pesada, armado, encapuzado. Olha o que o morador faz. Sai armado e larga o aço. Olha o que os bandidos fazem quando... o morador até erra um tiro, pega aqui na parede. Pega na parede. Olha o que os bandidos fazem quando ouve o tiro, presta atenção. Vazam, mano. Mas vaza tipo bicho, tipo louco. Tipo louco. Eles saem tipo louco.
Mas por que o bandido fez isso? Por que isso é importante para a sua segurança? Aí vem a minha pergunta. Por que o bandido fez isso e por que isso é importante para a sua segurança? Por causa da hierarquia. Você acha que se os bandidos não tivessem sido surpreendidos e se a vida não fosse mais importante, bastava eles se organizarem minimamente ali, mano. Era 6 contra 1, todos os 6 armados. E a munição do cara lá vai acabar. Talvez morresse um, mas eles iam conseguir chegar no patrimônio. Só que qual é a questão? O patrimônio não é mais importante que a vida. Vai você, mano. Eu vou vazar. O que eu estou querendo dizer? Isso como um princípio geral, tá? Como um princípio geral. Se eu entendo que a vida do bandido, que ele encara a vida como mais importante como patrimônio, e eu conseguir colocar, por exemplo, obstáculos na minha casa, que denunciem a presença dele, como simplesmente no quintal, uma lâmpada que acende com sensor. O bandido entrou, acendeu. De repente ele vê uma câmera filmando, que pode nem estar ligada, talvez nem seja ligada. Tem uma câmera aqui filmando, e agora? E agora lascou, mano, vou ser preso. O cara pode estar me vendo, a polícia pode chegar, pode me matar. Vou vazar. Conseguiram entender? Sim ou não? Por que isso é importante? Porque às vezes medidas simples podem fazer a inversão, gerando, primeiro, invertendo o fator surpresa, gerando temor no coração do indivíduo para que ele vaze, tá? Além disso, aumentando a sua janela de oportunidade, aumentando a sua janela de reação. Se o bandido corre, se o bandido encontra um obstáculo, você ouve, toca o alarme. Isso é um pouco diferente para a propriedade rural, a gente vai fazer. Aqui também o princípio é o mesmo, mas é um pouco diferente, tá? E aí o que acontece? O bandido vaza, mano. E aí é o que eu quero é sobreviver. Veja que o cidadão aqui não acertou nenhum tiro, por isso que nos meus cursos de tiro, sou instrutor de tiro, formado pela Academia Nacional de Polícia, tá? E a gente forma muitos policiais por aí, cidadãos, a gente tem um curso, inclusive, de instrutor de tiro, um curso de IAT, e aí a gente sempre diz o seguinte, cara, muitas vezes atirar primeiro é mais importante do que acertar. Você tem que fazer toda a técnica para acertar, tá? Toda a técnica é para acertar. Toda a técnica é para acertar. Mas atirar com rapidez, muitas vezes, é mais importante que acertar. Nós vimos aqui, ó, o cara atirou na parede, mano. Vocês conseguiram entender? Mas então, o que eu devo fazer? Presta atenção. Primeiro, conscientize-se que a vida vale mais que qualquer coisa. A gente já vai ver o jeito certo e o jeito errado daqui a pouco de agir. Tá bom? Calma aí que a gente já vai ver. Tá? Tomar medidas sempre preventivas. Cara, eu falo todo dia, medida preventiva, eu falo para todo mundo. Preventiva é mais importante, é mais simples, e não estou falando de paranoia não, tá? Falando de medidas simples preventivas. Ainda, falhando a prevenção, ter uma conduta pré-definida. Se a pessoa está pré-condicionada e não é tomada totalmente de surpresa, ela já sabe o que fazer. Quer ver um exemplo simples? Você fala com sua esposa, ó, minha esposa, toma medidas preventivas, papapá, assim, assado. Mas ela está lá com a bolsa. Ela viu um mala, porque ela está atenta, ela está tomando medidas preventivas. Viu o mala vindo para cima dela? Será que sua esposa vai conseguir lutar com o mala armado? Ou você quer que ela volte para casa? Já tira a bolsa do ombro. Chegou o mala e entrega. Vai embora, mala. Porque é o que ele quer. Em regra, tá? E aí as próximas medidas vai ser conforme evolui. É possível que o mala do nada tire? É possível. Mas você está reduzindo a possibilidade disso acontecer. Reduzindo e muito. Então, chegou aqui, ó, entregue e vai. Por quê? Porque se o cara arrancar, pegou no braço, vai, não vai, puxou, não puxou, pô, já foi o tiro. Todo mundo entendeu? Já foi o tiro. Veja aqui, ó, só 2 exemplos aqui, ó, 2 exemplos simples, cara, de pessoas que, assistindo o vídeo, mandam um print, comentam, e eu trago como exemplo para você fazer com que seus filhos, para as pessoas seguirem os exemplos, tá? Presta atenção no que escreveu aqui, que eu achei muito legal. Ó, o Moisés, gostei muito do assunto, tá? Segurança é sempre importante. Não há dinheiro que pague uma vida ou um trauma por não proteger o seu ente querido. Cara, não há dinheiro que pague. Tá bom? Não tem essa de, eu acho, eu vou. Não, cara. Depois de estar sob a mira de uma arma, não tem o que fazer mais. Já foi. Já foi. Aí a crise de pânico, depressão, é tudo que tem de pior na vida. Se não acontecer o pior, se não acontecer um estupro, se não acontecer uma morte. Tá? Presta atenção, então, porque você deve estar pensando assim, ó, o que eu poderia fazer, então, de muito complexo aí para ter essa primeira barreira? Por exemplo,
para que eu possa aplicar esse conhecimento de que a hierarquia dos bens jurídicos é importante, que eu sei que a vida do ladrão, ele mesmo acha a vida dele mais importante que a televisão que ele quer roubar de mim, tá? Presta atenção, ó, nisso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Vocês já viram isso aí ou não? Sabe o que é isso? Sim ou não? Olha isso aqui, ó, para essa imagem, tá? Olha essa imagem aqui, ó, aqui embaixo, tá? Isso é um tipo de alarme. Um alarme que tem duas funções, tá? Quais são as duas funções? Presta atenção. Primeiro, de alarme como qualquer outro, tá? De alarme como qualquer outro. E segundo, é uma trava para a porta. É mais um ponto de resistência na porta. Vai depender do piso, né? Mas ela trava a porta embaixo como uma cunha de madeira. Uma cunha de madeira. E quando alguém força, o que acontece? Toca o alarme. E toca um alarme altão. E quanto é que nós vimos? 90, 100 reais, cara. Cara, com uma parada dessa, você vai melhorar em muito a sua segurança, tá? É mais um ponto, certo? É mais um ponto. Quando você coloca um alarme, olha o que acontece. Presta atenção aqui, ó. Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Olha o que acontece quando você coloca um alarme. Por quê? De novo, por conta da hierarquia dos bens jurídicos, tá? Chega o bandido e vai roubar a loja. Vai roubar a loja. Ele entra, ele consegue entrar, tá? Vai roubar a loja. Tá? E o que acontece? Toca o alarme. Ele se desespera quando toca o alarme. Olha a lata do peão aí. Ó. Ele vai se desespera quando toca o alarme. Tá? Aqui está mostrando por fora. Ele se desespera. Tá bom? Ó, ele vai entrar. Deixa eu antecipar aqui. Ó, ele olha, não tem ninguém. Ele quer roubar. Aí ele vai, força a porta. Ele está tentando. Ele força, certo? Consegue abrir. Tá? Consegue abrir, aí o que acontece? Ele entra no moral. Tô adiantando aqui, ó. Ó, aí ele entra, só que aí toca o alarme, minha gente. E aí, o que vale mais nessa hora? É a roupa que ele ia levar ou a liberdade dele? Toca o alarme, ele se desespera e quer vazar, mano. Ó, vaza embora. Vaza embora e ele tá tão preocupado em que o alarme pare de tocar que ele tenta fechar a porta de todo jeito. Ele tenta fechar, ele puxa, ele aperta, ele vai, ele volta, tá? Ou seja, o que ele quer ali, afinal de contas? Ele quer sobreviver, cara. Ó, ele tentando fechar. Ele quer sobreviver. Ele quer não ser preso. Por que isso é importante? Tá? Por que isso é importante? Para você entender que o bandido também vai ter medo. O bandido também vai ter medo. Se você provocar esse medo nele, é mais um elemento, é mais uma barreira. Tá? De novo, hierarquia. Certo? Por que as pessoas, então, não tomam medidas preventivas como essas e não conseguem entender e aproveitar uma situação como essa? Simples, tá? Muito simples. Primeiro, apego ao patrimônio. As pessoas não conseguem entender que a vida é mais importante que o patrimônio. Não é que não conseguem entender, conseguem, mas não conseguem na hora, naquele momento. Naquele momento eu estralo. Aí quando o bandido pede o celular, o que ele faz? Não dou. Joga para trás do muro. Faz isso. Calma, minha gente. Você deveria ter resolvido isso antes. Isso deveria ter sido preventivo e não reativo. Agora a reação é pela sobrevivência, tá? Ou ainda não acredita em medida simples. Eu acho que nunca vai acontecer com ela, que não dá, que não adianta, porque é mais cômodo assim, tá? É mais cômodo pensar dessa forma, tá bom? É muito mais cômodo, certo? Qual é o jeito errado de se fazer isso? Tá? Recusar se entregar um bem. Por que isso, cara? Tá? Achar que a reação é o único meio. A reação não é o único meio. A prevenção é o principal meio. É antes de sair de casa, antes de ir para o carro, dá uma olhada em volta. Antes de sair do restaurante, mandar mensagem para quem tem que mandar, colocar o celular no bolso, pegar a chave, já na bolsa, pegar a chave, chegar no carro rapidamente, abrir, entrar, ligar, sair, depois colocar o cinto. É assim que funciona. É assim que deveria funcionar, tá? Então, presta atenção aqui em mais um vídeo que a gente vai passar aqui para vocês, para ficar bem, mas muito, muito bem ilustrado, tá? Muito bem ilustrado, presta atenção. Ó o que acontece, certo? O bandido entra, cara, chega lá, ele tenta roubar, e o que ele vai fazer? Ele vai furtar a bolsa da cidadã. Vai furtar a bolsa da cidadã. Olha o que a cidadã faz. Meu Deus do céu, o cara com uma arma na mão, cara. Ah, podia ser de brinquedo, podia ser isso, podia ser aquilo. Meu Deus do céu, cara, uma bolsa. Uma bolsa. Tá? Olha, uma bolsa. E essa luta toda por uma bolsa. Tá? Aí eu pergunto a você, certo? Pergunto a você, vale a pena correr esse risco?
Você tem certeza que o bandido não vai atirar? Tem certeza absoluta que o bandido não vai atirar? Sim ou não? De verdade? Tá? Outro jeito errado, você esperar a reação. Se você tiver medidas preventivas, as coisas podem ser diferentes. É óbvio que, de novo, se tiver que reagir, você vai ter que reagir, mas tem que reagir da maneira certa. Tem que reagir da maneira certa. Agora, eu tenho que evitar, por intermédio da último vídeo aqui que a gente vai ver, que eu acho muito interessante, tá? Presta atenção aqui, ó, nessa parada que eu acho muito importante, tá? Dá uma olhada aqui, ó. A porta tá trancada, não tá? A porta não tá trancada? Olha que legal, então estou seguro dentro de casa. Presta atenção nesse vídeo e no desfecho do vídeo, que é muito importante. Estou seguro dentro de casa, tá tranquilo. Aí o que acontece? Ó, pô, um chute só, a porta já foi embora. Um chute só, a porta foi embora. Tá bom? E aí o que acontece depois? Aí a dona de casa quebra tudo. Eu fiquei emocionado quando vi esse vídeo. Largou o aço. Largou o aço nos malas, mano. Largou o aço nos malas. E aí ela sai dali atirando, certo? O que eu quero trazer aqui para vocês? Porque esse é o jeito errado. Porque o ideal é que ela tivesse se preocupado com a porta, colocado, como eu mostrei ontem, uma travessa ou uma cunha como essa, ou reforçado a porta, porque as portas não aguentam um chute. As portas não aguentam um chute, não tem o que fazer. E qual seria o jeito certo? Então, presta atenção aqui, ó. No jeito certo, veja, as medidas preventivas já falharam, tá? Ou falharam ou foram ineficientes. E agora eu preciso resolver o problema. Eu não estou dizendo aqui para ninguém ser cordeirinho e se entregar, não. Mas qual é o jeito certo, então, afinal de contas? Havendo, então, o assalto, havendo o problema, o que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, ficar atento aos riscos. Tá? Fique atento ao risco. Vendo o meliante se aproximar, por exemplo, não tem jeito, não tem o que fazer. Já tira do ombro e já entrega para a pessoa. Deixa levar. Tá com celular? Leva o celular, cara. Não tem problema não. Leve o celular, não tem problema. Certo? Utilize equipamentos simples para prevenção, como, por exemplo, um alarme como esse, uma trava de porta. E aí você vai melhorar em muito a sua segurança. E lembrar que, de novo, a hierarquia é muito importante desses bens. A vida é mais importante do que um celular. Assim como é para o bandido também. Então, se você conseguir ameaçar a vida dele, ele certamente também vai vazar. Valeu, galera!